Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos nessa manhã para mais uma escola bíblica dominical online da comunidade evangélica Amor e Fé. Quero desde já agradecer a superintendência da escola dominical, na pessoa do presbítero Marcelo, presbítera Vívia, presbítera Luciana, presbítero Cláudio. Tá, muito obrigado a todos os professores de todas as classes. Tá? Somos gratos pela vida de vocês. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão me dando acerca desse estudo. Hoje nós iremos falar sobre a velhice de Davi. Tá? Queria que você pegasse sua Bíblia comigo em 2 Samuel 23, tá? 2 Samuel 23, tá? Antes da gente fazer menção da palavra, gostaria que você fechasse seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa manhã, amém? Feche seus olhos aí na sua casa, onde você se encontra. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Queremos colocar nossas vidas diante de Ti, para lhe suplicar perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Queremos Te apresentar, Senhor, esse estudo, a Deus, que a Tua palavra encontre morada nos corações. Deus amado, Pai querido, que Teu Espírito Santo venha iluminar, Senhor, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para tratar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém, e graças a Deus. Meus amados, vamos fazer menção, 2 Samuel 23, vai dizer assim: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido de Deus, de Jacó, do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor do Senhor. Será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos os espinhos que se lançam fora, porque eles não podem pegar com a mão. Mas qualquer que tocar se armará de ferro e a haste de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Meus amados, hoje a gente vai falar um pouco sobre a velhice de Davi, né? E a gente vai abordar o que representa a velhice do ponto de vista bíblico. A gente vai olhar para a Bíblia e a gente vai ver o salmista Moisés, se eu não me engano, no Salmo 90, verso 12, ele vai dizer a Deus assim: ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. Então a Bíblia vai nos ensinar que nós temos que aprender a viver dia a dia. A gente vai olhar na Bíblia, em Gênesis 5, 27, que houve um homem na terra que viveu 969 anos. E esse homem foi Matusalém, filho de Enoque. A gente vai ver também que Noé
ele vai viver 950 anos. Então, a Bíblia vai nos trazer parâmetros que, a partir do momento que a gente aprende a entender o que é a velhice, a viver dia após dia com saúde, né? Viver a vida de Deus, aquilo que Deus tem destinado para nós. É interessante que a velhice ela está destinada a todos os mortais da terra, tá? Deus, ele quer que nós venhamos a ter uma vida plena e abundante na presença do Senhor. Dentro desse texto aqui, as últimas palavras de Davi, a gente já vai entender algumas coisas, algo interessante que a gente precisa trazer para o nosso entendimento. A velhice, a Bíblia vai falar sobre alguns homens que a velhice deles foi uma velhice boa, e também vai mostrar outros homens que os encargos da velhice vieram sobre a vida deles. Por exemplo, a gente vai ver em Deuteronômio 34, versículo 7, que Moisés, aos 120 anos de idade, a sua visão não escurece, ou seja, ele não tem uma perda da visão, né? Cheio de mosquito aqui, irmãos, misericórdia. E aí ele vai ver, a Bíblia vai dizer que ele não perde a sua visão. A gente vai ver também em Josué 14, versículo 10 ao 12, mais ou menos, eu acho, que Caleb, aos 84 anos de idade, ele chega diante de Josué para cobrar uma promessa que Moisés havia feito. E a Bíblia vai relatar que Caleb, ele tinha força para entrar na guerra e sair da guerra para conquistar a promessa que havia sido liberada. Em contrapartida também a gente vai ver Isaac já com uma idade avançada e a sua visão obscurecida, né? Uma visão já que já não traz o discernimento. Então, esse escurecimento de visão, a gente vai ver também o sacerdote Eli acomodado numa cadeira, os estudiosos vão dizer com mais ou menos 98 anos de idade. Tem algumas representações para nós, né? Quando a gente olha o fim da vida de Isaac, representa para nós, dentro de uma simbologia bíblica, a igreja sem discernimento, né? Você vai ver que Isaac ele não consegue discernir Jacó de Esaú, Esaú de Jacó. Porque a falta de visão, a Bíblia vai nos dar o parâmetro que é dar o entendimento de falta de discernimento. Já quando a gente olha para a velhice de Eli, a gente já vai ver um camarada que era pesado, era robusto, gordo, que simboliza uma igreja parada, uma igreja que não tem ações, uma igreja que não caminha como tem que se caminhar. Então, o entendimento para nós hoje aqui nessa manhã acerca de velhice é que nós possamos aprender a contar os nossos dias, que nós possamos alcançar um coração sábio da parte do Senhor, tá? Para que a gente venha aguardar o arrebatamento da melhor maneira possível. É interessante também a gente ter o seguinte entendimento. Falando agora, entrando no assunto, a velhice de Davi, a gente vai entender que Davi ele travou N batalhas. Foram muitas batalhas que Davi travou. Davi teve um reinado de 40 anos, né, de lutas, de desafios, de conquistas. O que eu acho lindo na Bíblia é que a Bíblia mostra as qualidades de Davi, mas também não isenta ele de mostrar seus pecados, seus defeitos. Né? A gente vai ver 3 pecados latentes sobre a vida de Davi, que foi o adultério, a morte de Urias e a contagem do povo sem Deus mandar. Então, dentro dessas últimas palavras de Davi ele vem mostrando uma preocupação
de quem iria sucedê-lo, já que ele se encontrava velho, já que ele se encontrava com uma idade avançada, a gente vai observar algumas coisas que não é legal, mas que nós temos que prestar atenção. Então, a gente já vai observar aqui que a velhice de Davi vai fazer com que ele venha perder um pouco o pulso, ele venha perder um pouco a sua robustez, o seu vigor diante de decisões. Então a gente acabou de ler 2 Samuel 23, onde ele vem trazendo as últimas palavras dele, onde ele vai preparando o povo, ele vem falando acerca que ele já está perto de morrer, mas você também vai ver logo após, no capítulo 24, ele tomando uma decisão errada, né, acerca do seu governo. Você vai ver Davi mandando os sacerdotes contar o povo, Joabe contar o povo, e não era para se contar porque Deus não havia mandado ele contar. Então ele desobedece a Deus, faz algo sem a direção de Deus, e algo que Davi tinha dentro de si era a consulta a Deus. Então, um dos cuidados que a gente tem que pedir a Deus é que a gente nunca venha perder o discernimento, nunca venha perder a sobriedade, que a gente vai envelhecer, mas que nós venhamos a envelhecer com saúde, que a gente venha se cuidar, que a gente venha buscar a nossa saúde mental, a nossa saúde do nosso corpo, para que a gente venha desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz que nós iremos desfrutar do melhor dessa terra. Então, para a gente desfrutar do melhor dessa terra, nós precisamos ter uma... Obrigado, pastora. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Nós precisamos nos cuidar. Então, a gente vai observando aqui em 2 Samuel 24 que Davi, ele perde esse cuidado e vai fazer uma contagem que Deus não manda contar, e aí Deus levanta o profeta, dá 3 opções para ele, ele prefere cair nas mãos do Senhor, mas uma decisão errada, de acordo com a falta de vigor, com a sua falta de discernimento que ele foi perdendo por causa da velhice, vai sacrificar a vida de mais de 70 mil pessoas. 70 mil pessoas morrem por causa de uma decisão errada. Então, pastor, o que você quer? Qual é o entendimento que o senhor está trazendo para nós nessa manhã? Nós estamos envelhecendo, graças a Deus, tá? E Deus é bom por isso. A Bíblia diz que nós, apesar que eu creio que a nossa geração é a geração do arrebatamento, mas se não for, né, que nós possamos viver o melhor dessa terra, entendendo que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu, e que nós possamos viver da melhor maneira possível, nos cuidando para que a gente não venha perder o discernimento, que a nossa visão espiritual ela não venha a ser obscurecida, mas que ela venha, mesmo na velhice, a gente possa ter o mesmo comportamento que Moisés teve. A Bíblia relata em Deuteronômio 34, 7, depois você lê lá. Ele morre aos 120 anos, mas a Bíblia relata que os seus olhos não havia escurecido, tá? Então a gente vai ver que uma decisão errada de Davi vai sacrificar mais de 70 mil pessoas. Entrando agora em 1 Reis, capítulo 1, a gente vai ver que surge um problema. E qual é o problema? O problema é que ele vai novamente enfrentar uma rebeldia. Ou seja, Davi ele nunca foi um exemplo dentro de casa. Vai atingir a velhice. Quando atingir a velhice, ele já não tem pulso para controlar
o ânimo dos seus filhos. E a gente vai ver aqui Adonias, irmão de Absalão, porque Davi teve 2 filhos com essa mulher, e essa mulher foi mãe de Absalão, e automaticamente gerou Adonias, que foi irmão de Absalão. E a gente vai ver o mesmo erro acontecer, sendo que contra Absalão teve oposição, mas com Adonias a gente já vai ver que o negócio era um pouco mais frouxo, como a própria Bíblia vai relatar. Então Adonias, 1 Reis capítulo 1, verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros, 50 homens, que corressem adiante dele. Olha o que diz o 6. E nunca seu pai tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Era também ele muito formoso, de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Então, depois que nasce Absalão, a gente vai ver que depois que morre Absalão, ela teve Adonias. E aí você vai ver que tem algo contrário. Absalão já encontrou oposição, Adonias não. E o mesmo erro, ou seja, não tinha mais força para cobrar. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo, porque nós temos que ensinar nossos filhos a nos respeitar, independente da idade que nós chegaremos. Né? A vida é tremenda, porque quando nós nascemos, o nosso pai cuida de nós, nossos pais. Vai nos ensinar até a idade adulta, nossos pais vão ficando velhos e somos nós que temos que cuidar deles. Né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Então Davi aqui, ele vai cometer o mesmo erro. A Bíblia vai dizer que ele era bonito, a Bíblia vai dizer que ele era formoso, dá todas as referências externas, mas também Adonias não era um homem espiritual. Era um playboyzinho, aonde Davi também colocou 50 homens à sua disposição, carros e cavaleiros, e quando a lei da época dizia que era 4 homens que tinham que estar à disposição dos príncipes. Então a gente vê quebras de princípios, e isso vem trazendo para dentro do reinado de Davi, já na finalização, na finalização dos seus dias, a gente vai observar que Davi, ele não tem esse pulso, essa força para conter essa rebeldia que está surgindo. Agora você vai ver, olha que coisa interessante. Essa mulher, Agite ou Ragite, ela gerou Absalão e Adonias. O ventre dessa mulher é amaldiçoado, porque ela gerou 2 rebeldes, 2 filhos que tentou usurpar o reino do pai, sem Deus ter dado a direção para eles. Então você vai ver que há uma articulação. Mais uma vez, a gente vai observar que Davi, ele vai ter que enfrentar um filho, ele vai ter que bater de frente novamente, só que agora a estratégia é outra. Agora a gente vai ver no versículo 15, a gente vai ver aqui no versículo 15, vai dizer assim, de 1 Reis capítulo 1, verso 15. E entrou Betseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, serviu ao rei. Quem é essa Abisag aqui? A Bíblia vai dizer que o rei, ele já não tinha mais ânimo, então pegaram uma virgem para tipo que viesse animar o rei. Só que ele vai dizer que o rei não teve interesse por ela e não tem nenhum ato de relação sexual com ela, mas mesmo assim ela permaneceu no palácio, tomando conta do rei. E Betseba inclinou a cabeça, se prostrou perante o rei e disse: o rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu,
tu juraste a tua serva, pelo Senhor teu Deus, dizendo, Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina, e agora, ó rei, meu senhor, tu não sabes? Matou vacas, vai dizer que fez vários sacrifícios. Olha que coisa interessante. Ele não vai travar uma guerra com Adonias. Ele não vai travar uma guerra igual travou com Absalão. Ele já vai ter uma estratégia espiritual. E aqui eu vejo algo muito interessante da parte de Deus. Deus usando Betseba para que ele não venha perder o discernimento. E ele aceita o conselho. Olha aí, mulherada, vocês têm que estar prontas, vocês têm que ser sábia, para no momento de dificuldade e adversidade, você trazer uma palavra que vai trazer direção para o seu esposo, vai trazer direção para o seu marido. E foi o que Betseba fez. Betseba foi lá e lembrou ele uma palavra que ele havia liberado para ela. Olha, você falou que quem ia reinar no seu lugar não era Adonias, mas era Absalão, era Salomão. Então a gente vê aqui ela trazendo à memória algo na cabeça do rei, e o rei aceita a palavra. Ele vai chamar ali o seu clã espiritual, que era formado por Zadok, Natã e Benaia, e vai passar as instruções necessárias para que o rei Salomão viesse a entrar no lugar do seu pai. Então a gente já vai ver que na velhice de Davi, ele já vai ter um comportamento diferente, ele já vai começar a entender, a receber os conselhos, e não vai ter mais embate de braço, de guerra, de espada, e vai tentar proclamar a paz de uma maneira como ele nunca havia tratado antes. Então o ensinamento que ele traz para nós aqui não é muitas das vezes no bater de frente, não é a ferro e a fogo, mas que nós possamos entender e ter uma visão do âmbito espiritual, para que a gente possa agir e Deus venha ao nosso favor, tá? Então a gente vai observar aqui no versículo 23, 22, e estando ele ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo, eis ali está o profeta Natã. Entrou na presença do rei e se prostrou diante do rei com o rosto em terra, e disse Natã ao rei, ó rei meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono, porque hoje desceu e matou. Ou seja, ele vai dizer que fez, que Adonias ele fez sacrifícios. E olha que coisa interessante, Adonias ele vai ter o mesmo comportamento que Saul teve, de fazer sacrifício, de entrar na frente de Deus, tudo por causa de posição, tudo por causa de cargo. Então, meus amados, aquilo que é de Deus na nossa vida, deixa vir de forma natural, não se precipite nas suas ações, deixe as coisas de Deus acontecer naturalmente na sua vida, não força a porta, não força a entrada, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer, porque toda vez que eu olho para a Bíblia e vejo pessoas forçando uma porta, forçando uma entrada, o destino dessas pessoas é a morte. Mas trazendo para a nossa realidade hoje, pode até acontecer a morte física, mas o que eu entendo aqui, vai trazer morte espiritual para o seu ministério, para a sua chamada, para aquilo que Deus tem te levantado, para aquilo que Deus tem te constituído. Então, deixa as coisas da parte de Deus fluir na sua vida de uma forma natural. Amém? Então, a gente vai ver. Aí no versículo 30, no versículo 26, porém a mim, sendo eu teu servo, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo não convidou. Olha aqui,
algo interessante. Aquele que tá sempre o desejo de forçar portas, de querer passar à frente, ele quer fazer as coisas às escuras. E aí deixa eu trazer um ensinamento aqui para vocês. A gente está vivendo um tempo no Evangelho que há uma sede das pessoas quererem ser obreiro, diácono, presbítero, pastor, e a gente vê as pessoas sendo consagradas em consagrações ocultas. Mas só que a Bíblia vai nos ensinar que as consagrações, elas são públicas, elas não podem ser ocultas. Aí como é que o camarada quer ser rei e não convida o pai, não convida o sacerdote, não convida o profeta, não convida ninguém? Ele vai convidar as pessoas do seu bel prazer. Então, meus amados, procurem saber quem é o pastor de fulano, quem consagrou ele, quem colocou a mão na cabeça dele, cadê o documento? Então, tudo isso a gente tem que ter esse cuidado, irmão, porque a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão comprando carteirinhas de pastor, carteirinha de bispo, carteirinha de apóstolo, de presbítero, de diácono, obreiro, e quando na verdade a pessoa não passou por processo nenhum. Tá? Então a gente vai ver aqui que Zadok vai fazer isso, vai falar, ué, mas a gente não foi convidado. Foi feito isso à parte do rei, meu senhor. Versículo 27. E não fizeste saber teu servo, com quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse, chamai-me a Betseba. E ela entrou na presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse, vive o Senhor, o qual me remiu a minha alma de toda angústia. E como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então disse Betseba. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse, viva o rei para sempre, meu senhor. E disse o rei Davi, chamai-me Zadok, o sacerdote. Vai chamar o camarada que era responsável pelas consagrações, vai chamar o sacerdote. Natã, o profeta, e Benaia, filho de Jodai, e entraram na presença do rei. E o rei lhe disse, tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir meu filho Salomão na mula, que é minha, porque olha só, ele vai fazer o que é certo. Então, para ser estabelecido o novo rei, havia todo um cerimonial, e Davi vai ensinar para Adonias o que deveria ser feito, né? Como é que deveria ser feito? Então, tinha que montar na mula. Isso aqui é uma ação profética que aponta para a entrada de Jesus em Jerusalém montado numa jumentinha. Né? Ele vai trazer esse sentido profético, um apontamento. Se eu não me engano, a gente vai ver isso em João capítulo 12. Né? A gente vê a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém montado numa jumentinha, porque era assim que o rei entrava para ser consagrado, né? Ser coroado como rei. Então ele vai trazer, manda trazer a mula, faz descer até João e Zadok, sacerdote, com Natã, profeta. Ali ungirão o rei sobre Israel. Então tocarei a trombeta e direis, viva o rei Salomão. Então a gente vai ver que as palavras que Davi traz de orientação para esse tripé, né? Zadok, Natã e Benaia, a gente vai ver que ele traz essas orientações e esses homens aceita a orientação e conduz esse cerimonial de consagração. Então, meus amados, tem que fazer o que é certo. E o interessante é que Deus vai lá e cumpre. E agora, onde está Adonias? Né, uma pergunta, onde está Adonias agora?
Aonde está o camarada? A igreja está entendendo o que o pastor está falando? A gente vai observar, cadê o Adonias nesse texto? Porque agora há uma consagração oficial, há um estabelecimento de um novo rei. E aí a gente vai ver, na velhice de Davi, Davi trazendo palavras de sabedoria para a vida de Salomão. E isso eu acho lindo, irmãos. Ele não tinha medo de passar as orientações. Então a gente vai ver aqui que Adonias, ele vai pregar um arrependimento, entre aspas, vai se segurar na ponta do altar, e Salomão vai, por enquanto, vai deixar ele, vai dar corda para ele, né? A gente vai ver lá na frente o que Salomão vai fazer. Então, Davi vai chegar para Salomão e vai dar os seus últimos conselhos. Porque, meus amados, o que simboliza a velhice? Velhice vai falar acerca de experiência de vida. Né? Então, todas as experiências que Davi teve, pastor Carlos Eduardo, bispa Deise, muito bom estar com vocês, pastor Leônidas, Deus abençoe, Francinildo lá de Manaus, Deus abençoe. Meus amados, então, ele vai trazer toda a experiência positiva e negativa que ele teve como rei. E vai transferir isso para o seu filho. E é assim que nós temos que fazer diante do Senhor. Nós temos que trazer as experiências e mostrar para os nossos filhos, ó, papai e mamãe acertou aqui, errou aqui, não copia isso que não deu certo. Tá? E Davi agora, em 1 Reis capítulo 2, ele vai falar assim: aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Olha o que Davi está falando. O reinado, meu filho, não é algo fácil, você tem que ter esforço para reinar. E aí a gente vai ver Jesus falando que o reino de Deus é tomado à força. Aí ele vai dizer para Salomão: esforça-te, pois ser homem. Sabe o que ele está falando? Tenha responsabilidade, cumpra os seus compromissos, seja homem de Deus. Aí ele vai dizer, ó, guarda a observância do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos, e para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, por onde quer que te voltares. O que ele está falando aqui? Pastor Domingos, um abraço. Rosinha, hoje você acordou na hora, né, Rosinha? Isso aí, Jesus é bom. E aí ele vai dizer aqui algo interessante. A gente vai ver, por exemplo, naquela ação da arca que Davi erra, né, em botar a arca em cima do carro de boi. Olha o que ele vai falar. Segundo está escrito na lei de Moisés. Ele vai dizer assim, ó: ser homem, leia a palavra, consulte a Deus, guarde os mandamentos, guarde os estatutos, guarde os juízos, guarde os testemunhos. Para quê? Para que você tenha um reino próspero. Então, aquele que tem experiência vai nos dar a direção, vai falar assim, olha, vai por aqui porque eu tentei por aqui e eu quebrei a cara. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado e observar aqui na palavra, diante desse estudo, o que o Espírito Santo está ministrando para nós. Então ele está falando aqui, ó, esforça-te, tem que ter uma vida de esforço. Ser homem, Davi falando, isso aqui é Davi já prestes a morrer. É como se ele estivesse no leito do hospital, segurando na mão de Salomão e falando com ele, olha rapaz, daqui a pouco eu estou indo embora, eu vou dar o último suspiro. Então, tenha uma vida
de vigilância. Olha, seja responsável, esforça-te. Então a gente vai ver tudo isso Davi falando, tá? Ele vai dizer assim, ó, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor no trono de Israel. A gente vai ver aqui Davi numa unção profética sobre a vida dele, liberando uma profecia sobre a vida do seu filho. Então, algo que nós aprendemos aqui também, mesmo na velhice, Davi não deixou de ser profeta na vida do seu filho, tá? A gente vai ver que Adonias, ele se exalta a si mesmo, e aí ele vai ver, a gente vai ver aqui Davi já na sua velhice, falando com Salomão. E aqui algo interessante, ele vai começar a lembrar das pessoas que ajudaram ele no passado e vai falar para Salomão não esquecer dessas pessoas. Isso aqui eu acho lindo, sabe o que é isso? Gratidão. Gratidão é a memória do coração. Não é porque nós estamos envelhecendo, irmãos, que a gente vai esquecer das pessoas que um dia estendeu a mão para a gente quando a gente estava caído, quando a gente estava prostrado. A gente não pode esquecer das pessoas que nos ajudaram. Por exemplo, tem muitas pessoas que passaram pela comunidade evangélica Amor e Fé e estão em outros ministérios, mas eu nunca vou esquecer o serviço que eles prestaram para o reino de Deus enquanto estiveram ali conosco ali na CEAF, né? Por mais que alguns possam ter saído debaixo de bênção, outros resolveram não sair debaixo de bênção, é questão da escolha pessoal de cada um deles, mas eu nunca vou esquecer o que eles fizeram para a comunidade evangélica Amor e Fé, né? Então a gente não pode esquecer, não é porque a gente está envelhecendo, né? A velhice aqui vai falar sobre maturidade também, aquilo que está maduro, aquilo que já teve várias experiências, tá? Então a gente precisa estar ligado nessas situações para a gente não esquecer das pessoas que nos ajudaram, que continuam nos ajudando. Então ele vai falar para Salomão, no versículo 5 de 1 Reis, capítulo 2. Primeiro ele vai trazer a lembrança de providências que Salomão iriam tomar, tá? De pessoas que ele iam prestar conta, ou seja, Salomão aqui depois a gente vai ver que quando o seu pai morre, ele vai tomar algumas atitudes, o versículo 5 vai fazer lembrança disso, mas no versículo 7, ele vai dizer assim: porém, os filhos de Barzilai, os gileaditas, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Então ele vai trazer essa lembrança. Vanessa, feliz aniversário, minha filha, Deus te abençoe. Está conosco Suzy, Maria das Graças, diaconisa Maria Lúcia, Maura Lúcia, Manuela, Rita Leal, Fernandão, minha madrinha de casamento, diaconisa Fernanda Pinto, Anirã, Ariane, presbítera Aide, minha sogra Angélica, Loirona, está conosco Rafael, nosso levita ali do Novo México, e outros irmãos também que têm nos acompanhado, a pastora Ana Cristina, obrigado aí por estar participando conosco dessa escola bíblica dominical, o diácono Alaí, diaconisa Débora, está conosco também, tá? E entre outros irmãos. E a gente vai ver que Davi, na sua velhice, ele não perde o senso da gratidão. Mônica Monteiro, Dalva Nascimento,
feliz em ver vocês conosco aqui assistindo a EBD. Então a gente vai ver que mesmo na velhice ele vai passar orientação para Salomão, ó, tenha um coração grato, não esqueça, porque olha o que ele vai falar. Olha o que ele vai falar. Não esqueça de Barzilai, porque quando eu estive fugindo do seu irmão Absalão, ele me deu de comer. A gente vê isso lá em 2 Samuel 17, se eu não me engano. Tá? 17 e 27, se eu não me engano. Então a gente vai ver ele trazendo essas orientações. No versículo 5, anterior a esse, ele já vai falar de atitudes que Salomão vai ter que tomar. Né? Atitudes essas de manifestação de justiça. A gente vai ver que ele reconhece a unção do Deus de Jacó sobre a vida dele. A gente vai ver em 2 Samuel 23, Davi recebendo palavras diretamente de Deus, ou seja, ele vai ter uma envergadura como profeta, e a Bíblia chama Davi de profeta, né? E a gente vai ver aqui que, mas agora não o tenhas por inculpável, pois é homem sábio, e bem saberás o que hás de fazer, para que faças com as suas cães, desçam a sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, e foram os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém 33 anos. Então a gente vai ver aqui Davi morrendo e ele trazendo as orientações. No versículo 5, quando ele fala com Salomão, ele vai falar sobre Joabe, ele vai falar sobre Adonias, melhor, vai falar sobre Joabe, depois ele vai fazer menção anteriormente de Adonias e de Simei, pessoas que traíram Davi. Ele vai falar, traidor não pode estar do teu lado. E a gente vai ver que Salomão, ele vai mandar matar esses homens. Ele manda matar Joabe, que foi general de Davi, vai matar Adonias, que era seu meio-irmão, e vai matar Simei, que era um dos influentes dentro do reinado de Davi, que traiu Davi, depois pede perdão, se ajoelha diante de Davi, te amaldiçoado, depois volta, pede perdão de joelho, Davi deixa ele viver, mas agora, para o futuro do seu reinado, do reinado de Salomão, ele vai orientar, mata esses camaradas. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a Bíblia me ensina aqui nessa passagem? Que a gente tem que ter muito cuidado com quem anda ao nosso lado. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com quem está ao nosso lado. E é isso que Davi está falando para Salomão aqui. Muito cuidado com quem anda ao seu lado. Para que a gente possa ter um coração tranquilo. Porque a traição é algo muito tenebroso, irmãos. Porque a traição dificilmente vem de longe. A traição, ela tem uma característica de ser sempre de perto. Ela nunca vem de longe. E é por isso que ela traz uma dor na alma muito grande. Porque você não é traído de quem está longe. Você não recebe a traição de quem está longe, mas você recebe, a maioria das vezes, a traição de quem está perto de você. E isso daí é algo muito ruim para a nossa vida, tanto espiritual quanto a nossa vida secular. Tá? Então, a velhice de Davi, ela vai trazer esses ensinamentos. Tá? Quero deixar aberto aqui para algumas perguntas, se alguém quiser fazer perguntas. Aqui vou estar encerrando
Presbítera ID perguntou se vai ter oferta na EBD. Não, quem tiver oferta leva logo mais. A presbítera ID está perguntando se vai ter oferta na EBD. Com relação à oferta e dízimo, leva hoje à noite no culto online, que a gente vai estar lá. A gente vai estar orando a sua oferta e o seu dízimo, seu voto, e vai estar liberando você para voltar para o seu lar. Tá? É muito importante a sua contribuição nesse momento de isolamento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Tá? Não deixe de levar a sua oferta, o seu dízimo, porque a comunidade evangélica Amor e Fé, nós temos os credores batendo a nossa porta e nós temos que cumprir com as nossas responsabilidades. E quem sustenta a casa do Senhor somos nós, tá? O Senhor tem nos dado graça para nós sustentarmos a casa do Senhor. Então assim, a oferta da EBD, a oferta do culto à noite, a entrega de dízimo, a partir das 18h30, os pastores da CEAF, todos os pastores estarão lá, tá? A partir das 18h30 para estar orando por você, se você deseja uma oração. Lembrando que não vai ter oração com imposição de mãos, a gente vai estar cumprindo o que a Organização Mundial de Saúde diz e também o nosso Ministério da Saúde diz. A gente vai estar orando com 1 metro de distância, mas você não vai estar deixando de receber a oração, de estar consagrando o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto ao Senhor. Tá? Temos alguma pergunta? Estou com muita saudade de vocês. Não vejo a hora desse negócio passar, para a gente se abraçar, para a gente se confraternizar, tá? E tô vendo que não tem nenhuma pergunta. Eu quero deixar aqui uma palavra de 10 minutos para a igreja, tá? Queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 18. Ah, tá. O pecado da desobediência, pastor Domingos, porque Deus não mandou ele numerar o povo. Então, o pecado foi esse, a desobediência. Deus não mandou ele numerar nada, fazer o censo. Deus não mandou, então ele cometeu uma desobediência. E aí a gente vai ver o seguinte, o acúmulo de coisas, né? Ele era um rei, e é o que eu sempre falo, quanto maior a posição, maior é a pancada da parte de Deus. Então ele desobedece ao Senhor, porque Deus não dá essa orientação para contar, e por causa dessa desobediência, mais de 70 mil vidas foram sacrificadas, né? E aí o que fez a praga cessar foi a oferta, foi o altar que Davi levanta na eira de Araúna, né? Araúna quis dar a terra de graça, mas Davi vai dizer: eu não posso dar nada para o Senhor que não me custe nada. Ele vai ali, compra aquela eira, levanta um altar, e a gente vê Deus dando a ordem para o anjo da morte ali, ele recuar e não voltar, não exercer o que ele estava exercendo ali, que era matar, sacrificar vidas. Então o anjo recua, há um perdão e a praga, ela é cessada. Amém? Respondi? Tem mais alguma pergunta? Estamos aqui para responder.
Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Quero deixar uma palavra de vida para o seu coração. Romanos 8 vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança se vê, não é Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se nós esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Amém? Então, eu quero estar passando algo aqui para a igreja. Diante disso que nós estamos vivendo, a gente vai ver aqui as primícias do Espírito Santo, e a gente vai ver aqui o Espírito Santo intercedendo por nós. Quero ler o 26 também. E da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, eu quero passar para a igreja nessa manhã, para a comunidade evangélica Moifé, que nós estamos vivendo um tempo difícil. Volto a dizer que talvez alguns anciãos possam ter vivido um momento parecido, né? Na época da Revolução de 64, por aí vai. Podem ter vivido isso. Eu não vivi. É a primeira vez que eu estou vivendo, eu acredito que muitas pessoas também está vivendo esse momento de isolamento social, onde a gente sai muito pouco de casa, mediante a ameaça dessa contaminação que a gente está vivendo. A gente está vendo uma guerra política muito grande, mas quando eu olho o apóstolo Paulo escrever a carta aos Romanos, no capítulo 8, onde ele vai começar a tratar as leis acerca do Espírito Santo. E no final da palavra eu respondo isso daí. Tá, pastor? Tá, presbítero? Ricardo? Tá? Eu vou responder isso daí. Algumas pessoas insistem em pecar se baseando em Davi, dizendo que ele pecou muito e Deus sempre perdoou. Qual o melhor conselho para estas pessoas? O melhor conselho é não pecar, ter uma vida de arrependimento, tá? Para não sofrer as consequências. Davi pecou, mas ninguém não está esquecendo as consequências que teve sobre a vida dele. Foram consequências tenebrosas. Tá? Então o conselho que eu dou para essas pessoas é não pecar, tá? E a gente vai ver que Davi se arrepende,
verdadeiramente isso daí. Calma aí, está surgindo pergunta, já volto lá em Romanos 8. Calma aí. Calma aí, Diácono Zé Carlos. Ué. Se ele desobedeceu, é isso aí mesmo. É o que está escrito. Ele deu uma brecha, Satanás entrou no coração dele, minha filha. Ele foi lá e desobedeceu. O pecado que ele comete é o pecado de desobediência, porque estava fragilizado. O que eu falei aqui? O que a velhice proporciona? A falta de discernimento, pulso. E ele permitiu que Satanás entrasse no coração dele. E ele vai lá e conta ao povo sem Deus ter mandado ele contar. Tá? Tem mais alguma pergunta para a gente entrar na palavra? Quero deixar uma palavra aqui para vocês. Só que Davi ele se arrepende, ele não comete mais o mesmo pecado. Tem gente que se arrepende, tem remorso e volta a cometer o mesmo pecado. Amém? Posso entrar na palavra? Já lemos aqui Romanos 8. Então, voltando aqui. Então, a gente, dentro desse contexto que a gente está vivendo, na nossa nação, no mundo, o que está acontecendo para nós é algo muito novo. Mas quando eu olho para o apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 8, a gente vai ver Paulo começar a falar as leis, né? Posso dar esse nome, as leis, acerca do Espírito Santo, as orientações. Ele vai trazer o que o Espírito Santo de Deus proporciona na nossa vida. E aí ele vai falar algo muito interessante que gera uma esperança muito forte no nosso coração. Ele vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, a gente está vendo hoje crentes apavorados, né? Crentes perdendo o equilíbrio espiritual, né? Indo para as redes sociais, falando coisas que não devem ser faladas, entrando em questões que não devem ser entradas, e a gente esquece do que Deus tem para nós, irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não tem como se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Ei, há uma glória que vai ser revelada na sua vida e na minha vida. Mas para essa glória ser revelada, o texto está dizendo que nós não seremos ausentados das aflições, das tribulações, das lutas, das adversidades. Então nós temos que ter esse entendimento como igreja, né? A tribulação, nós iremos passar por tribulações nessa terra, nós iremos passar por adversidades, nós iremos passar por aflições, angústias, mas o que a gente não pode esquecer é que Deus tem preparado uma glória que vai ser revelada em nós. E essa glória você tem que entender que é algo extraordinário da parte de Deus para a sua vida e para a minha vida. E isso não vai minar a esperança que nós temos em Deus. Isso não vai minar a fé que nós temos em Deus. Olha que coisa interessante. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção. A gente vai ver, meus amados, que o pecado vem de uma forma muito forte,
E a gente vê pessoas sendo presas ao pecado, pessoas sendo aprisionadas em meio à corrupção, a tudo isso que a gente tem vivido, irmãos. Mas também ele vai dizer, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme. Há um gemido, irmãos. Há uma dor. Há uma angústia. Há uma fraqueza. Há uma paralisação. Mas nada disso vai fazer com que nós venhamos a perder o nosso foco. Ou melhor, isso não pode fazer com que nós venhamos a perder o nosso foco, a nossa fé, aquilo que Deus tem destinado para nós. Então, quando eu olho que as aflições desse tempo presente não tem como se comparar a uma glória que Deus já reservou para nós para ser revelada, então Deus está falando para mim e para você aqui que nós somos eleitos do Senhor. Há uma esperança guardada em Deus para nós. E dentro dessa esperança a gente não pode olhar para trás, nós temos que olhar para frente, nós temos que seguir, nós temos que confiar no Senhor. Aí eu faço uma pergunta para a igreja nessa manhã. A tua fé está pautada em quê? A tua esperança está pautada em quê? A gente tem visto um desequilíbrio muito grande, um desespero, um medo, um pânico muito grande. E aí a gente vai deixar de ser igreja? Vamos deixar de cultuar? Vamos ficar entrando em guerras desnecessárias? Meus amados, se tem uma guerra que nós temos que estar guerreando, essa guerra é contra Satanás e seus demônios, contra os seus principados, potestades, príncipe das trevas, ossos espirituais. Essa é a guerra que nós temos que estar travada na terra, irmãos. A nossa guerra não é contra o nosso irmão, mas que nós possamos viver debaixo daquilo que Deus tem reservado para nós. As aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E muitas das vezes o texto vai dizer o seguinte: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê, porque como alguém vê, como o esperará? Então você não vai esperar aquilo que você está vendo, você vai esperar aquilo que você não está vendo. Mas aquilo que você não consegue ver, Paulo vai dizer aos Coríntios também, que isso é eterno dentro de nós. E aí ele vai falar algo poderoso aqui. Mas se esperamos que não vemos, com paciência esperamos. Sabe o que Deus está trabalhando em nós nesse momento de isolamento, de quarentena? Deus está trabalhando em nós a capacidade de aprender a esperar. Esperar, irmãos. E a espera vai nos gerar dentro de nós algo muito poderoso. O que, pastor? O discernimento para conquistar. E aí, diante disso, ele vai dizer assim: da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O Espírito Santo tem nos ajudado, irmãos. Tem pessoas que têm ficado angustiadas dentro de casa, né? A gente tem visto muitos apontamentos nas redes sociais de pessoas ficando tristes, se permitindo até picos de depressão. Cuidado com isso. Mas permita o Espírito Santo te ajudar nas suas fraquezas. Porque nas nossas fraquezas, a gente não sabe como, muitas das vezes, falar diante de Deus. Tem pessoas aqui que estão nos assistindo e só Deus sabe como você está. Eu não sei como você está, eu sei o que eu tenho passado. Mas existe situação na nossa vida que a gente não consegue falar uma palavra para Jesus. É verdade ou não é? A gente não consegue falar nada.
e só sai da nossa... e só sai lágrima dos nossos olhos, e só sai choro, pranto, porque são as aflições, são as adversidades. Mas através do Espírito Santo na nossa vida, porque ele vai ajudar nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como pedir, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele vai interceder por nós, com gemidos. Sabe o que é gemidos? É expressão de dor. Então o Espírito Santo vai chegar diante de Deus e vai apresentar aquilo que está doendo em nós. Isso aqui é forte demais, irmãos. Ele vai apresentar a nossa dor com gemidos inexprimíveis. A palavra inexprimível significa aquilo que não se pode compreender, aquilo que não se dá a entender. Então isso que não se dá a entender, aquilo que não se pode compreender, só o Espírito Santo de Deus tem a capacidade de revelar, de mostrar o que realmente está no nosso coração. Então, meus amados, fique em paz, espera no Senhor, aguarda o que Deus tem reservado para nós. A Bíblia diz que a glória da última casa será maior que a da primeira. A gente está vivendo um tempo, esse tempo que Deus destinou para nós em casa, é um tempo da gente refletir de como está a nossa vida, de como está a nossa casa, de como está a nossa família, de como está o nosso ministério, de como está o nosso trabalho, o nosso emprego, de como está a nossa vida no âmbito geral. Como se encontram nossos filhos, como se encontram nossos netos, nossos bisnetos. Então tudo isso nós temos que avaliar e analisar diante do Senhor. Então aproveite esse tempo e guarde essa palavra. Tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Tá? Há uma glória que o Senhor reservou no céu para nós, para nos revelar. Tá? Em nome de Jesus. O pastor tem acompanhado os noticiários, tá? E a gente vai estar falando culto a culto as providências que serão tomadas. Espero vocês às 18h30, nosso culto online, tá? Em nome de Jesus, tá? Quero estar abençoando a vida de vocês. Todos vocês que estão nos acompanhando, você que é da CEAF, você que não é da CEAF, eu vi a minha afilhada de casamento, a Vanessa França, dá um abraço no Polanski, vi também o presbítero Evandro, um abraço aí na sua família, meu filho, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a todos que acompanharam a live. Eu quero estar orando com você nesse momento, tá? Quero estar impetrando a bênção apostólica logo após a oração. E se tiver alguém que está nos acompanhando, que está afastado dos caminhos do Senhor, que você venha se reconciliar nessa oração, tá? Eu vou estar apresentando a tua vida também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero colocar diante de Ti esse irmão, essa irmã que possa estar se reconciliando contigo. Ó Deus amado, te reconhecendo como o único suficiente Salvador da vida dela, da vida dele. Paizinho querido, que o Senhor possa escrever o nome dele, dela, ó Deus amado, no livro da vida, e nos momentos de fraqueza que o Senhor venha sustentá-los, ó Deus, levantá-los e conduzi-los na tua presença, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa EBD abençoada na tua presença. Ó Deus amado, nos dê um dia abençoado. Cubra-nos, ó Deus, com o teu sangue, cubra a nossa casa, ó Deus amado, física e espiritual com o teu sangue, Senhor. Nos livra de todo mal. Ó Deus amado, nós cancelamos toda palavra de decreto de morte pelo Covid-19. Ó Deus amado, seja cancelada agora,
essa palavra, Deus, dizendo que vai ter mais de 2 milhões de brasileiros morrendo com Covid-19. Ó Deus amado, nós cancelamos essa palavra no mundo espiritual agora, pelo poder que é no nome de Jesus, e liberamos a palavra de vida, a palavra de cura, a palavra, Senhor, ó Deus amado, de milagre, ó Deus santo e poderoso, ó Pai, sobre a nação brasileira, sobre a nação mundial. As pessoas só têm falado de morte, Senhor, mas, ó Pai, já são mais de 130 mil pessoas curadas do Covid-19. Paizinho querido, que o Senhor venha dar saúde ao teu povo, que o Senhor venha dar saúde à nação brasileira, saúde aos idosos, imunidade alta, Senhor. Joga por terra, ó Deus amado, toda infecção, ó Deus amado, desse vírus. Mas, ó Pai, nós profetizamos saúde nos corpos físicos. Paizinho querido, nós abençoamos o teu povo, ó Deus santo e poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Paizinho querido, guarda, Senhor, os lares, guarda as vidas, em nome de Jesus, amém e amém, e graças a Deus. Eu quero estar abençoando você agora com a bênção apostólica, e o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Toda a igreja reunida diga amém. Bate palma para Jesus. É terminado a EBD, o culto dessa manhã, e logo mais nos encontramos às 18h30 no nosso culto online, culto de louvor e adoração, culto profético para a sua vida, em nome de Jesus, amém e amém, e graças a Deus.